Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade. Que prazer, que alegria estar com você em mais um episódio. Este episódio é o de número 73 e hoje estamos recebendo aqui a Bianca Flávia Sanches, que é psicóloga e vai trazer informações muito relevantes aqui para a sociedade, para a comunidade em geral. Bianca, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la. Muito obrigada, quero desejar boa noite a todos que estão nos assistindo, agradeço o convite, é uma honra estar aqui e vamos somar conhecimento para que as pessoas conheçam mais sobre psicologia, sobre terapia de casal, a qual é a minha especialidade. Maravilha, lembrando para você que esta é uma edição especial no oferecimento da Frutos de Goiás Sidrolândia. Inclusive quero agradecer aqui a presença do Diogo Basso, Diogo que está aqui junto com a gente, participando aqui do podcast, né? Ele que é o representante aqui da Frutos de Goiás de Sidrolândia e está participando com a gente aqui desta edição do episódio de número 73. Ele que também a propósito é marido, né, da Bianca Sanches e está aqui junto com a gente. E vamos sortear aqui 3 cupons de 20% de desconto da Frutos de Goiás, tá bom, pessoal? Então convido você a participar, a compartilhar essa transmissão, porque você vai concorrer a 3 cupons de 20% de desconto na Frutos de Goiás Sidrolândia, que fica lá na Avenida Dorvalino dos Santos. Então você participe, deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, compartilhe essa transmissão, que é muito importante. A gente vai falar aqui sobre saúde mental, sobre terapia de casais, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu sempre aprendo muito aqui nos nossos episódios, aqui no podcast, tenho certeza que você também, porque os nossos entrevistados sempre trazem conteúdos muito relevantes. Então participe, lembrando também que nós vamos sortear, além dos 3 cupons de 20% de desconto, então serão 3 ganhadores, vai ter mais um que vai ser um ganhador de um pote de sorvete de 1,5 litro de um novo sabor, um lançamento que é o coco queimado. Diz o Diogo que é uma delícia, eu ainda não experimentei, mas vou experimentar lá na Frutos de Goiás. Uma delícia que é o coco queimado, tá bom, gente? Esse sabor, essa novidade, esse lançamento da Frutos de Goiás, tá bom? Vamos sortear então um pote de 1,5 litro, é um potão, tá? Não é barato, ele realmente é especial, então por isso que você deve participar, gente. 1,5 litro de sorvete é muito sorvete. Você sabe que o Frutos de Goiás é um sorvete de muita qualidade. Vale a pena você comprar os produtos da Frutos de Goiás, porque são produtos de muita qualidade, muito saboroso, e são produtos feitos com produtos de qualidade. Por isso realmente que vale a pena você conferir, tá bom, gente? Participe aí, serão 4 ganhadores, então 3 ganhadores vão ganhar cupom de desconto de 20%, tá? Lá da Frutos de Goiás, e um ganhador vai ganhar aí esse potão de sorvete aí de 1,5 litro no sabor lançamento, que é o coco queimado. Que delícia, hein, gente? Sorvete nesse calor ainda, olha, é uma maravilha. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bianca, vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Antes de tudo, eu quero saber da sua história, saber um pouquinho da sua trajetória, Bianca. Queria que você trouxesse aqui para a comunidade de Sidrolândia quem é a Bianca Flávia Sanches. Vamos lá. Eu nasci em Goiânia, então eu já conheço a Frutos de Goiás há bastante tempo, fazendo um merchan aqui. Somos sócios proprietários aqui em Sidrolândia. E em Goiânia eu tive a oportunidade de ter a minha família de origem lá, estudar, me especializei e depois eu vim para Sidrolândia a convite, onde surgiu a oportunidade de emprego, e chegando aqui eu trabalhei no CAPS, trabalhei no CREAS como coordenadora, e no começo também fui fazendo cursos para entender um pouco sobre a cultura, afinal de contas tem muita diferença cultural, e eu acabei fazendo um curso de 1 ano na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sobre prevenção de suicídio, nessa tentativa de conhecer cada vez mais o público. E agora já tenho 9 anos de Sidrolândia, essa cidade que é maravilhosa, me recebeu super bem, agradeço a todos.
E é um prazer estar aqui conversando, falando sobre a terapia. Afinal de contas, eu vejo ainda é um tabu falarmos sobre esse assunto. Então, essa oportunidade de estar aqui é muito rica para que as pessoas naturalizem o assunto no sentido de dizer, eu estou precisando de ajuda, então eu vou procurar um profissional. Um profissional habilitado, um psicólogo que esteja apto para atender as demandas e saber como ajudar da melhor forma possível. Certo. Você conheceu o Diogo lá em Goiás? Como é que foi? Foi em Goiânia. Goiás, isso. Ele estava a trabalho, nos conhecemos no trabalho, inclusive. E nessa época eu estava voltando do trabalho, eu tive problemas emocionais, de depressão. Então, nesse retorno, a gente se encontrou, estava na turma de quem estava iniciando e eu também fiquei nessa mesma turma e lá nos encontramos. E além da minha questão pessoal, porque eu vejo a importância de família, eu, por exemplo, sou filha única, a minha mãe, ela me criou sozinha, tenho orgulho de tudo que ela fez, de tudo que ela conseguiu para estarmos bem, e isso fez me chamar a atenção quanto é importante a figura de um pai. Eu vejo o quanto as pessoas sofrem, às vezes, por falta de uma figura de referência, não somente o pai, mas a mãe. Isso é importante para que a pessoa consiga ter uma vida adulta com maior qualidade emocional. Então, as pessoas precisam entender que isso traz um impacto para a vida delas. Então, é importante, algumas precisam de ajuda, outras nem tanto, vão ter apoio de família ou de amigos, e isso pode ser que não a leve a procurar um psicólogo, mas a grande maioria precisa de um psicólogo, talvez de um psiquiatra para ajudar com a medicação, em caso de depressão, por exemplo, para que a pessoa consiga voltar e se restabelecer a vida dela, a rotina dela, e traz impactos para a sociedade, para a pessoa, para a família, para todos que estão em volta da pessoa também. Então, desde a faculdade eu vi que a família era importante. Eu tive uma colega no último ano de faculdade, ela faleceu por suicídio, isso me causou impacto. Nesse período que eu estava no último ano do trabalho, eu trabalhava na Brasil Telecom. Então lá também era exaustivo o trabalho, perdi um colega no ambiente de trabalho com essa mesma situação. E quando eu fui fazer o último ano de faculdade, aparecia muito, lá nós tínhamos estágios, um deles chamava-se plantão psicológico e vinha muitas pessoas em risco de suicídio para me atender. E isso foi me causando o desconforto de não saber e a partir daí buscar técnicas, estratégias e estudos para atender cada vez mais com qualidade, porque tem que ter um manejo específico para atender pessoas nessa situação. E lá a doutora Célia, psicóloga, doutora na área de suicídio, me ajudou bastante. Ela me convidou para ir ao PATS, era um programa de atendimento às pessoas com risco de suicídio, então lá atendíamos familiares também. E era no setor de psiquiatria, onde a psiquiatria e a psicologia juntos trabalhávamos em prol da pessoa que estava nesse momento tão delicado. E lá observávamos que era totalmente diferente quando a pessoa era atendida junto e quando ela tinha também o atendimento específico para a família. E isso foi trazendo resultados eficazes que a grande maioria das pessoas elas revertem a situação e elas conseguem sim encontrar uma saída e elas melhoram, com certeza. E depois disso eu comecei a especialização, fui fazer especialidade em casais e família, onde eu atuo na abordagem sistêmica. Essa abordagem ela é da psicologia e ela traz uma gama, uma amplitude de possibilidades em que o profissional ele pode atender e ajudar a pessoa em várias outras situações a melhorar os seus relacionamentos. Certo. Agradecer também aqui a presença do Pedro, né, Pedro? Pedro que é designer gráfico, né? E também atua aí no setor, na área publicitária, é de muito sucesso, atende várias empresas aí, né, Pedro? Muito obrigado aqui pela presença, participando conosco aqui, dando suporte aqui para a equipe da Frutos de Goiás, né?
Algo mais acrescentar aí na... Hoje eu estou na IVR. Na IVR Net, a IVR que é a nossa parceira aqui, né, Pedro? E também atua lá na IVR, né, dando todo o suporte lá para a empresa, né, no marketing, né, Pedro? Obrigado aí pela participação, junto com a gente aqui também, presencialmente aqui, acompanhando aqui o nosso podcast aqui junto com o Diogo Basso. Bom, mandar um abraço aqui pessoal que está chegando aqui na nossa live. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com a psicóloga, a Bianca Flávia Sanches, está participando hoje conosco aqui numa edição especial que a gente vai falar sobre saúde mental e também terapia de casais, que é o foco aqui da Bianca, tá bom, pessoal? Quero agradecer aqui o Ademar Espíndola, o Ademar que é músico, né, Ademar? Grande abraço aí, obrigado pela audiência. Rosinelli Vilhalva também está com a gente aqui, a Giovana Carla Fávero, a Thaís Leite também, o José Pereira Leite também com a gente, a Cladir Poçamai também com a gente, obrigado Cladir, muito obrigado aí pela audiência. Gesiane Moraes está chegando aí, obrigado Gesiane. O José Pereira está dizendo aqui que vai ser um conteúdo de muita excelência, com certeza, né, José? Obrigado aí pela participação. Marcelo Santana, a Keron Souza está junto com a gente aqui, a Keron e o Gustavo Nerce, né? Obrigado aí. A Elizabeth Nantes, para quem não sabe, Elizabeth Nantes é a minha mãe, está junto com a gente aqui também, né? Os de casa aqui sempre acompanhando, obrigado mãe, Deus abençoe, muito obrigado aí pela participação, pela audiência com a gente aqui também. O Éder Wilson Carrafa está com a gente aqui, professor Éder, obrigado professor, grande abraço. Rose Arce, Karine Vilharga, Leia Souza também com a gente aqui, pessoal, vai compartilhando aí, vai jogando nos grupos, porque ao compartilhar e comentar, você vai concorrer a 3 cupons de 20% de desconto da Frutos de Goiás Cidrolândia e também a um pote de sorvete de 1,5 litro no sabor coco queimado, que é um lançamento aí, esse sabor que está chegando com tudo aí na Frutos de Goiás, tem cada sabor. Vamos fazer um dia uma live lá da Frutos de Goiás, né, Diogo, pra gente mostrar um pouquinho os sabores lá do sorvete, a gente já experimenta também, né, olha, vamos fazer o maior sucesso, né? Já vamos fazer sorteio também, vamos movimentar isso daí, tenho certeza que o povo vai gostar, né? A gente sempre passa lá na frente, né? E toda vez que a gente passa lá, minha esposa, vamos chegar, passou na frente, já lembra daquele sabor, né? São sabores inconfundíveis, é diferente o fruto de Goiás, né? É um sabor diferente, né? Aquele sabor da terra, um sabor mais gostoso da fruta, né? Então realmente, e é mais saudável, né, Diogo? O Diogo estava me falando aqui que é bem mais saudável do que esses outros aí que tem por aí, né, que é puro açúcar. Então realmente vale a pena, gente. Tem até aqueles sorvetes que não tem açúcar, né, Diogo? Também, para você que está de regime, está de dieta e quer ter uma vida mais saudável também, tem também. Você não precisa ficar sem comer, né, sem saborear as delícias que a vida nos oferece, né, Bianca? Então, vale a pena. Bianca, eu sei que você adentrou um pouco mais à frente, mas eu queria voltar um pouquinho mais e entender por que você escolheu a psicologia para poder trabalhar e também o porquê da terapia de casal, né? Que é algo que vem surgindo agora e que a gente sabe que quando se fala em família, o casamento é a base, né? Um casamento feliz, ele faz toda a diferença, né? A pessoa que não está bem no casamento, ela não vai bem em nada, ela não consegue ir bem no trabalho, ela não consegue, porque quando a gente fala assim, eu quero ter sucesso, o que é o sucesso, né? O sucesso começa dentro de casa, o sucesso começa na família, é na base, né? Se você não estiver bem na sua família, se você não estiver bem sentimentalmente, você não vai estar bem em lugar nenhum, nada preenche, né? Porque daí você não tem com quem dividir as suas conquistas, não faz sentido, né? Nós precisamos realmente ter sucesso dentro do casamento, ser feliz com aquela pessoa, né? E o casamento, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre os problemas conjugais, mas antes disso eu queria entender o porquê a psicologia, queria que você explicasse isso, e depois o porquê esse foco na família e no casamento. Bem lembrado, eu sou formada em administração, então eu fiz uma transição de carreira. Foi nesse momento que eu tive uma crise onde eu desenvolvi depressão, e nisso eu busquei ajuda psicológica com terapia, ajuda com psiquiatra, fiz o tratamento, eu tive resultado e isso me chamou a atenção quanto é importante a psicologia para nos ajudar a entender o que a gente passa, quem somos nós, entender isso que você colocou, que é o sucesso, porque para todo mundo não é o mesmo significado. Algumas pessoas acham que sucesso é ter bens,
e na verdade sucesso também é ter pessoas, porque afinal de contas o ser humano não consegue viver sozinho, nós precisamos estar em sociedade. Se você deixar um bebê em qualquer lugar e não tiver um cuidador, o bebê morre, não é instinto como outro animal que ele consegue sobreviver sozinho. Então nós precisamos, o ser humano necessita de estar com pessoas, e a família é a referência, é a base, é o primeiro sistema que nós temos de convivência, onde nós aprendemos valores, onde nós aprendemos apego, o que é avós, o que é ter primos. Então isso tudo faz com que a importância da família seja vista na atualidade, e que surgiu aí uma especialidade, uma abordagem para especificamente compreender a família em suas nuances. Existem vários tipos de famílias e o casal também é de extrema importância. Eu pessoalmente vejo que se o casal não vai bem, a família não vai bem, o trabalho não vai bem, a igreja, a sua convivência com outras pessoas também deixa a desejar. Então, se o casal vai bem, tudo vai bem em volta dele. E isso me fez com que o casal fosse o meu foco. As pessoas estão procurando mais e estamos aqui em Sidrolândia ajudando cada vez mais. As pessoas buscam, porque o casal ele precisa entender o ciclo de vida que ele está, o que ele está passando naquele momento. E existem vários mitos que as pessoas acreditam sobre casamento, e que a terapia traz esse recurso de entender o que é mito, entender o que ele quer que o casal deseja para a vida do casal, e fazer esses acordos com os quais o casal vai definir qual é o significado do casamento para ele, qual é o significado que ele traz para que os filhos também percebam. Afinal de contas, os filhos são exemplos, têm os adultos como referências. Então, se o casal tem alguma dificuldade de se relacionar, o filho também pode apresentar essa dificuldade na vida adulta. Se nós temos o cuidado de melhorar como a gente se comunica, como a gente educa, como a gente quer estar conosco e com o casal, isso faz toda a diferença. As coisas não se repetem da mesma forma. Certo, mas como que a pessoa pode diagnosticar que ela precisa de uma ajuda de um psicólogo especialista? A pessoa está passando por um problema, mas qual que é o grau? Às vezes ela pensa, não, a gente vai resolver, né? E aí o tempo vai passando, qual que é o grau que a pessoa pensa, não, agora a gente precisa de ajuda? Quando fica insustentável para o casal, quando há muitas brigas, quando há muitos conflitos, quando os filhos começam também a ter dificuldades. Eu costumo dizer que a criança ou adolescente é um radar, então eles captam a mensagem que o casal não vai bem. Não é à toa que a criança ou adolescente apresenta alguma dificuldade. Se tem a dificuldade, eu me vejo, eu me olho para ver o que está acontecendo aqui no meu sistema familiar que está fazendo com que a criança tenha aquela dificuldade. Então, além de brigas, pode ter aquele casal falar, Bianca, mas eu não preciso de ajuda, a gente não tem problema, a gente não briga. Essa situação do silêncio, ou às vezes da indiferença, também é um sinal que o casal precisa de ajuda. Porque todo casal, ele tem crises previsíveis, como Mônica McGoldrick nos orienta, e tem essas facetas que o profissional consegue identificar. Uma crise, por exemplo, quando está adolescente os filhos ou um dos filhos do casal, o casal ele fica instável, porque a gente é acostumado a educar o filho como criança de uma forma. Quando vem para a adolescência eu tenho que mudar a minha forma. E isso gera uma crise em todo mundo, tanto para o adolescente que está nessa fase de busca de identidade,
como também para os pais que querem fazer a educação daquele mesmo jeito e não dá certo. E aí entra num conflito, num pé de guerra, e isso faz com que seja um alerta para que as famílias, os casais procurem ajuda. Certo. Hoje nós temos, por exemplo, um aumento, né, de casos de feminicídio, né, onde é identificada, né, que às vezes o homem, né, quer ser autoritário demais, quer mandar na mulher, que se acha dono da mulher, às vezes não aceita a separação, e aí às vezes você atendendo essa pessoa, você identifica que há esse problema e às vezes você entende que é necessário às vezes uma terapia para o casal, para que a mulher também entenda, para que o homem, né, também se conscientize, e aí acontece esse tipo de problema. Qual que é a principal demanda, o principal problema que as pessoas acabam levando, ou cada caso é um caso? São várias situações, mas a violência doméstica pode ser uma. O casal ficar nesse silêncio, nessa indiferença pode ser outra. Brigas, traição, conflitos sobre dinheiro, sobre sexualidade, são várias situações, então depende também do casal. E a terapia de casal ajuda a ampliar a consciência, no qual o psicólogo ele não vai focar no indivíduo apenas, vai focar, eu gosto da matemática, 1 mais 1 igual a 3, e as pessoas ficam, como assim? É diferente, não é uma matemática exata, 1 mais 1 igual a 2. É no sentido que o casal tem um com a sua individualidade, tem o outro com a sua individualidade e tem o nós, no qual o casal vai construir o nosso jeito de se relacionar, o nosso jeito de ser casal, o nosso jeito de criar os filhos, o nosso jeito de resolver as situações do dia a dia. Que afinal de contas tem situações diárias para a gente resolver, tem as nossas questões pessoais, profissionais, e tudo isso junto com a educação dos filhos faz com que o casal precise desse apoio, desse entendimento para essa ampliação. Quando você fala da violência doméstica, é perceptível a existência de uma relação disfuncional ali. O que é disfuncional? Significa que algo não vai bem. O que não vai bem é uma relação de poder, em que um fala e o outro obedece, ou eu tenho direito sobre você. E na verdade, na relação do casal, nós estamos lidando com pares. O que é isso? Nós somos iguais. Esposa e esposa tem essa equidade de pensar que um não é superior ao outro. A minha verdade não é a verdade que você tem que engolir a ferro e fogo. Então é nesse sentido que a terapia de casal facilita um novo rearranjo para a compreensão quais são os papéis de cada um e fazer com que essa violência também deixe de existir, porque ela é estrutural e existe até nas criações. A gente precisa pensar o tempo todo estratégias e no dia a dia como nós vamos resolver essas questões. E às vezes começa, né, Bianca, com um empurrão, com um apertão, né? O homem às vezes aperta, às vezes eu digo o homem, mas às vezes até a mulher, né? A mulher joga as coisas no homem, né? Às vezes daí já parte para pegar uma faca, uma coisa assim, que meio que na ameaça, mas é algo que pode acontecer no momento de raiva, acontecer uma tragédia. Então é preciso tomar cuidado, né? Quando começa, às vezes começa um soco, um empurrão, um apertão, e aí a coisa vai cada vez mais piorando, né? E aí às vezes quando tem também os vícios, né, em drogas, em álcool, piora tudo, e às vezes tem de ambas as partes. Enfim, são inúmeros problemas que levam, né, para casos que a gente tem acompanhado o crescimento, né, do feminicídio, né, e também da parte das mulheres. As mulheres também estão, né, sendo agressivas, né, em certo ponto, e aí a gente vê que tem algo errado, mas as pessoas parece que elas não procuram ajuda,
né? Elas se fecham naquele mundo ali e falam, mas todo mundo briga, todo mundo é assim. E não é, porque é um ambiente que não é saudável, né, Bianca? É por isso que é importante procurar ajuda, tentar resolver, né? Você me fez lembrar, eu fui uma vez numa capacitação com a Maria da Penha, na qual ela tem a lei com o nome dela, e ela diz muito jargão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É o contrário. Essa frase nós precisamos desmistificá-la. Em briga de marido e mulher, hoje sim podemos meter a colher, no sentido que partiu para agressão física, isso já é disfuncional, isso já dá um alerta que não há equilíbrio no relacionamento. Então a psicologia ajuda muito a entendermos que precisamos ter equilíbrio no que sentimos, no que pensamos e como reagimos. Então, se alguém vem com um ataque e eu ataco de volta com uma parte agressiva, ou com palavrões, ou com a parte física, isso também é um desequilíbrio. E a terapia de casal ajuda a parar para pensar, avaliar e montar estratégias para resolver essa questão e lidar de uma forma diferente. Como que eu lido com a minha raiva? Como que eu lido com o meu ódio? Como que eu lido com o meu desconforto? Não é atacando da mesma moeda. E aí a terapia dá aquele sinal: calma, vamos pensar, vamos ter aqui outros recursos, você vai aprender a lidar com isso e vai desenvolver novas habilidades, novos recursos para não lidar no momento de raiva, nesse rompante. Às vezes o casal também, né, Bianca? O casal se trata como irmão, como amiguinho, aí tem aquela pirraça, né? Aquela briga, sabe? A pessoa, eles não entendem que brigando entre si, se eu brigar com a minha esposa, se eu ofender minha esposa, eu vou estar machucando a mim mesmo, porque ela é parte de mim, somos um, né? Então eu não posso agir dessa forma, eu tenho que agir ela com amor, com cuidado, tem que haver diálogo, tem que haver equilíbrio, né? E às vezes as pessoas estão dentro de casamentos, né, numa competição, né? E aí um fica com raiva do outro, aí um começa a pirraçar o outro e começa uma disputa onde vai se escalando, né? E cada vez vai piorando mais. Então é importante parar e entender que algo está errado, que é preciso pedir ajuda, né? Isso é um sinal bem lembrado para que busque ajuda, porque esse é um dos jogos patológicos do casal, em que um ataca o outro e aí fica com essa pirraça. Então dá para a gente imaginar aqui que, na verdade, emocionalmente falando, são duas crianças, porque quem faz pirraça? Criança. Então, como que o adulto lida com isso? Nós vamos ter que pensar uma estratégia de adulto. Adulto é adulto. Adulto não lida na mesma situação como criança. E esse jogo é importante, através da minha prática, eu venho observando, aprender a se comunicar. Porque existe a estratégia, a gente aprende a brigar, sabia? Existe essa possibilidade aí que vira uma competição, né? Não vira competição quando eu aprendo a brigar. Então, quando eu estou brigando e estou nessa competição, eu estou certo, o outro está errado, ou se você não fizer do meu jeito, eu implico com você, e isso vai aumentar mais o conflito, não vai resolver. E a terapia de casal vai auxiliar nisso, para que o casal resolva de uma outra forma saudável, de uma outra forma que eles vão ali em comum acordo aprender a se comunicar, aprender a falar. E tem aqui um grande segredo, que é o aprender a ouvir. Quando eu falo em comunicação, as pessoas falam: nossa, é só falar. Não, é muito importante ouvir, porque quando eu estou falando, o outro já está imaginando o que ele vai falar de volta. Ele não está prestando atenção no que eu estou falando. É esse ouvir atento, sem julgamento, para que a terapia faça com que você aprenda a ouvir. E é um processo. Quero muito frisar isso. Não é da noite para o dia que a gente consegue melhorar. E a terapia, ela ajuda semanal, quinzenalmente, com o casal, fazer essas estratégias na prática, para que eles aprendam a ouvir, para que eles aprendam a brigar de uma forma saudável, no sentido de que eu ouço o outro,
Eu falo e nós vamos ali resolver juntos aquela questão. E principalmente a mulher, né? A mulher gosta de falar, né? E aí às vezes o homem não quer ouvir, né? Ela só quer falar e o cara não para lá para ouvir ela, para atender o que ela precisa, né? Os sentimentos dela, né? O cara quer assistir jogo, quer sair, né? Quer tomar uma cervejinha, quer jogar bola com os amigos, né? E aí acaba deixando a esposa de lado, né? E a esposa não é ouvida, não tem com quem conversar, aí vai para as redes sociais, enfim. E aí quando o marido chega já, né, já há uma confusão. E eu vejo bastante assim, Bianca, que muitas vezes, eu imagino que também há problemas no casamento porque as pessoas elas já vêm com os seus problemas. Então a pessoa ela às vezes ela é desequilibrada, ela tem uma série de problemas, ela não para em emprego, ela realmente tem problemas, mas ela fala assim, não, mas quando eu casar eu vou ser feliz. E aí o primeiro que aparece, né, que ficou um pouquinho com ela não procura pesquisar a pessoa, ela não procura te dar um tempo para ver se realmente é aquilo que ela quer, é aquela pessoa, ela já vai e já casa. E aí ela casa às vezes com um cara que também é problemático, né? E aí juntam duas bombas relógio dentro de uma casa. Pessoas que já têm problemas, né? Que já têm, às vezes, uma depressão, às vezes, assim, pessoas disfuncionais, que elas não conseguem progredir, digamos assim. E aí são duas pessoas com problemas, mas que, às vezes, ela pensa que o outro vai resolver o problema dela, mas não vai. Quem tem que resolver o problema dela é ela mesma. Então aí eu já entro no outro ponto, que é a saúde mental. São pessoas que não estão bem mentalmente, mas que jogam a culpa, né, a responsabilidade da resolução do seu problema para outra pessoa, para sua esposa. E sempre vai jogar o problema, não, é culpa dela, não, porque ela não me ouve, não, porque ela isso, porque ele aquilo. Então muitas das vezes existe isso, né? As pessoas, são duas pessoas que não estão bem mentalmente, que se unem e que daí levam problemas, e aí vem filhos, aí vem uma série, aí pronto, aí já está feito o estrago. Você fez eu lembrar o primeiro mito que eu gosto de trabalhar muito com casais, que é do conto de fadas, no qual diz, viveram felizes para sempre, como se viesse uma solução mágica e acontecesse algo ali que os dois iriam se resolver. E existe muito essa falta de consciência das pessoas de imaginar que o meu vazio, a minha dor emocional, seja de rejeição, de não ter se sentido amada por pai ou mãe, ou por uma outra pessoa próxima, o outro vai me ajudar. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha. Então, na terapia de casal, nós vamos construindo o que é saudável. O relacionamento a dois saudável é onde a pessoa, uma tem a sua individualidade, a outra tem a individualidade dela e vamos juntos construir a nossa relação de casal. Então eu não espero que o outro resolva a minha ferida. Eu, como adulto, vou resolver essa ferida. Eu preciso resolvê-la, mas ao mesmo tempo eu tenho o outro para me dar o suporte. Eu tenho o outro para me ajudar. Então a missão do casamento é ajudar o outro a ser a sua melhor versão. Mas aí eu coloco, como eu vou ajudar o outro se eu não sei sobre mim? Então é até bíblico, tem um versículo que diz, amar o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo se eu não me amo? Então é a primeira reflexão nesse sentido que o casal precisa pensar. Eu preciso me amar, eu preciso ser adulto emocionalmente, cuidar da minha ferida e aí sim eu estou disposto em conjunto para ajudar a ferida do outro, mas o outro cuida da dele. Eu também dou o quê? O meu suporte e ele cuida da dele. Eu não sou responsável por ele. E isso faz com que os casais melhorem ricamente o seu relacionamento, entendendo sobre essas dores. Por exemplo, se eu estou com dor de barriga, eu vou ao médico. Se eu estou com dor de dente, eu vou ao dentista.
Então, se eu estou com uma dor na alma, o que é dor emocional? Um vazio, uma solidão, uma ansiedade, essa sensação que eu não paro emprego nenhum, porque que a minha vida não dá certo, é dos outros dar. E isso já é um indício para procurar ajuda de um psicólogo, para que a pessoa entenda o que ela está passando e encontre recursos para ela mesma resolver aquele vazio e ela mesma estar bem no relacionamento a dois. E é importante a gente lembrar algo que as pessoas confundem, que acham que eu casei e vamos virar uma só, como se fosse fusionar, então eu viro uma só pessoa. Não é uma só pessoa, eu vou complementar o outro, que é no nosso jeito de ser casal, na nossa intimidade, eu vou ajudar o outro a ser uma melhor pessoa e eu vendo como eu quero ser uma melhor pessoa. Então tem casais ali que eu não posso falar algo ruim meu, porque se eu falar ele vai me atacar. Isso já é disfuncional. Eu não posso ser verdadeiro com o meu companheiro ou companheira, porque eu sei que ele vai usar aquilo de uma forma que eu não vou gostar, uma brincadeira fora de lugar, num lugar em público, vai me constranger. Então isso já é um sinal para o casal procurar ajuda, não é saudável e faz com que o casal se distancie e não tenha essa conexão de casal. Ou outro sinal, quando o casal está tão envolvidos na função de pais e eles estão ali esquecendo da relação do casamento. Então eles viram amigos e esquecem de cuidar de si e do casamento. E vai gerando essa desconexão, não vão tendo mais intimidade de casal, é onde eu procuro o meu amigo, minha amiga, onde eu procuro familiares, e não procuro mais o meu cônjuge para conversar, para desabafar, para falar algo que eu preciso. Então, o casal, ele é importante ter essa consciência que é relevante ser um amigo do outro. Estão jogando no mesmo time, não são times opostos. Quando tem brigas, quando tem aquele desentendimento que você conversou no início, de disputa, de ofensas, é como se estivesse jogando em times opostos. Um tem que ganhar, um tem que perder. E quando um ganha e um perde, o casamento perde em si, porque isso vai gerando essa desconexão, essa falta de intimidade, e isso vai favorecendo para um futuro divórcio. Não é à toa, não é por acaso que acontece um divórcio, não é por acaso que acontece uma traição, não é por acaso que vai acontecendo as brigas. São gotinhas que a gente vai colocando no relacionamento. Já a terapia de casal vai ensinando a gente nutrir o nosso relacionamento. Como eu faço? Eu costumo dizer a metáfora de uma plantinha. É como regar uma plantinha. É como eu vou cuidar da minha planta. Tem hora que eu preciso mudar ela de vaso, tem hora que eu preciso colocar adubo, colocar água. E isso é o casal preocupar com ele. Como que eu vou ser gentil com a minha esposa hoje? Como que ela gosta que eu seja gentil? O que ela gosta eu vou tentar fazer, mas nem tudo eu vou conseguir fazer. Converso com ela o que é possível e vice-versa. O casamento saudável é importante essa noção de reciprocidade, mas ao mesmo tempo não tem cobrança, porque se eu cobro aí deixa de ser recíproco, algo natural, aí passa a ser obrigação. Então já é outro sinal de disfuncionalidade. Maravilha! Quero agradecer aqui a audiência do pessoal que está participando aqui conosco. Lembrando, pessoal, que você ao compartilhar e comentar essa transmissão vai concorrer aí a 3 cupons de 20% de desconto da Frutos de Goiás, tá bom, pessoal? Na Frutos de Goiás também tem inúmeras ofertas especiais para você acompanhar e lançamentos. Um deles é o sabor coco queimado, tá bom, gente? Hoje nós temos aqui edição especial no oferecimento da Frutos de Goiás, Cidrolândia, e nós vamos sortear, além dos 3 cupons de 20% de desconto, um pote de sorvete de 1,5 litro, um potão mesmo no sabor de coco queimado, que é lançamento da Frutos de Goiás, tá bom, pessoal? Então participe, comente aí, compartilhe. Quero agradecer aqui a Silmara Molina, tá dizendo aí que são conteúdos de muito sucesso. O Éder tá dizendo aí que é o melhor sorvete de Cidrolândia, hein, Diogo? O Éder
Carrafa. A Jaqueline Lopes Martins está com a gente aqui também. A Marinalda Figueiredo. Raquel Leal Terra. A Raquel está dizendo aqui, Bianca, que você é uma excelente pessoa, transmite uma paz. Ela diz aqui que conheceu você através de uma palestra lá na Associação Empresarial. Diz que ficou muito impactada aí com a palestra, foi muito linda, disse a Raquel Leal Terra. Obrigado, Raquel, aí pela audiência, pela participação. A Liliane da Silva também com a gente, Anderson Amaro, Douglas Nava Palmas, obrigado, Douglas, meu xará. Karine Vilharga também está com a gente aqui participando, obrigado. A Rose Arce, quem mais está por aqui? Josinei Nascimento Fialho, Heloísa Cristaldo, vai participando aí, gente. A Raquel aqui marcou a Paula Aguilera, obrigado aí, Raquel, pela participação. Então é isso, pessoal, deixa aí o seu comentário, se você tiver alguma pergunta aqui já pode fazer. Bianca, qual que é a principal dificuldade dos casais? Se você fosse elencar, né, os principais problemas que levam os casais, que você identifica que é meio que comum acontecer dentro dos casamentos e que acaba levando, né, os casais a procurarem ajuda. Primeiramente, quero agradecer a Raquel, foi um prazer conhecer você lá na palestra, também faço palestras, estou à disposição, quem quiser cursos para casais também. Referente à minha prática clínica, hoje eu vejo que um dos principais problemas que é comum, que é o que acontece mais, falha na comunicação. Através da comunicação... Que eu pensei nisso, quase falei, pensei em comunicação, porque é tudo, né? A comunicação é uma chave, né? E a comunicação, ela sendo assertiva, resolve outros problemas. Por exemplo, um que gera muita necessidade de busca de ajuda, a traição. Quando um dos cônjuges é traído, eles procuram esse apoio. Ou existem a prevenção. Eu não sei se eu vou divorciar, eu acho que quero. Mas antes disso eu vou procurar ajuda da terapia de casal para entender se é esse o momento mesmo, se a gente quer isso e toma essa decisão em comum acordo. E existem muitos casos que o casal fala, olha, Bianca, eu vim aqui para me divorciar, mas com a terapia eles reconectam e falam, não, nós vamos continuar. E a terapia ajuda essa ampliação e essa gama de resoluções. Outras questões que as pessoas procuram muito é a sexualidade. Afinal de contas, a sexualidade não é apenas falar sobre sexo, é a nossa pulsão de vida, como eu quero viver, como eu sou. E os casais vão, com o tempo, se distanciando e vão perdendo a sua conexão. Isso vai gerando a necessidade de um psicólogo para fazer um apoio, de uma compreensão daquele momento. Certo. Bianca, a Fabi Silva está perguntando aqui, e quando o seu cônjuge, por mais de 8 anos, casados, ainda não decidiu se quer ter a vida de casado ou de solteiro, sempre dá seus escapes e retorna como se nada tivesse acontecido. O que fazer? Disse a Fabi Silva. Fabi, é importante conversar, fazer com que não fuja dessa conversa, chamá-lo, ver o que ele pensa, ouvir primeiro e depois falar o seu pensamento e entender em comum acordo o que o casal deseja, porque os dois precisam estar dispostos a ter um objetivo comum. Para que vocês vão casar? Esse é o motivo principal para tentar responder e conseguir ter essa resposta. Não tem aqui uma receita que eu possa dizer para você que vai resolver, mas ambos vão precisar conversar. A terapia ajuda a ter essas conversas difíceis, como você citou, os homens fogem das conversas, é muito comum, e na terapia nós vamos fazendo essas conversas e isso vai se tornando rotina, gradualmente, porque adulto precisa conversar e isso vai resolvendo aos poucos. Então, converse com ele, tenta mais uma vez, precisando de ajuda, procure aí a terapia de casal. Mas, Bianca, deve ser difícil, né? Por exemplo, quando um do casal,
né, tanto o homem ou a mulher, mas é mais a mulher, ela tenta seguir o caminho correto, ela tenta carregar o casamento nas costas e o outro, né, não, parece que não está na mesma frequência, não está no mesmo sentido, né? Um está indo para um lado, outro está indo para o outro, um está lutando para prosperar, está, né, trabalhando, fazendo o máximo, o outro não está nem aí com a vida. Quer dizer, o que fazer nesse momento, né? Que você entende que parece que a coisa não anda, e eu identifico muito também que é uma geração de homens fracos, né, de homens que não assumem a identidade de homem, de provedor, e acabam deixando, né, que isso ocorra, jogando talvez essa responsabilidade para a mulher. E aí fica muito mais difícil, porque a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar de uma série de coisas, aí acaba assumindo o papel quase que de mãe do homem, porque o homem não assumiu o seu papel de marido, de homem, de provedor, né? Aí que está a disfuncionalidade e a importância do podcast para a gente entender que quando a mulher está sobrecarregada, tem alguém que não está fazendo algo. Então o casamento é uma orquestra, é uma música, nós precisamos andar no ritmo da música. Se um está num ritmo diferente do outro, alguma coisa precisamos fazer. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é eu concentrar na minha autorresponsabilidade do casamento. Porque as mulheres queixam muito que estão sobrecarregadas, mas quando vai se começando a orientação, vamos conversar, vamos dividir as tarefas de casa, por exemplo. O marido vai lavar a louça do jeito dele, a mulher reclama: ah, mas não ficou do meu jeito, ah, mas eu não quero que seca desse jeito, ah, mas está guardando de outro jeito. Então nós precisamos também, mulheres e homens, ser flexíveis nas nossas atitudes e nos nossos relacionamentos. O que há a dificuldade dessa flexibilidade, que não tem um jeito único de ser casal. Não é porque os meus pais fizeram de um jeito, os pais do outro fizeram de outro jeito, que nós vamos fazer a mesma forma. Nós vamos precisar conversar para entender qual é o nosso jeito. Você acha que nós viemos de histórias diferentes. Eu vim de uma história, meu marido veio de outra. E aí como nós queremos fazer isso de um outro jeito novo, que fique bom para todos, não é que fique bom só para um, mas para ambos os lados. Então a ideia é: concentre em você, na sua autorresponsabilidade, observe o que você está contribuindo para que ele não faça nada, por exemplo, ou faça muito pouco. O que você está contribuindo para ficar sobrecarregada? Você aceita ajuda? Tem mulheres ou homens em que, além da hierarquia que é importante pensar, é que a mulher e o homem não estão em hierarquias diferentes de mãe e pai. Se um está ocupando a função de mãe, o outro está ocupando a função de filho. Então é importante entender e reajustar. Somos dois iguais, somos dois adultos. E isso, a terapia faz com que, através de estratégia, a gente consiga começo com a consciência, no meio com início de tentativas, vão ser muitas tentativas e erros, e até o final o resultado daquilo ser a nossa nova rotina de se relacionar, de falar e conversar. Então somos no mesmo nível, não existe essa possibilidade funcional de que um é mãe ou pai do outro. Lidar com isso faz toda a diferença. E qual é a sua responsabilidade? Concentre em você. O casamento não é 100% um, 0 o outro, ou 80% um, 40% a responsabilidade do outro. É 50-50. Essa busca de equilíbrio é muito importante. 50% é minha responsabilidade do casamento, 50% é a responsabilidade do outro. Enquanto eu estou apontando para o outro, ele tem que melhorar, ele não faz isso, é como se, anteriormente eu estava falando, eu estivesse jogando num time diferente. Nós é um pelo outro, então eu vou concentrar em mim. Ele está fazendo isso, eu falo primeiro o meu sentimento. Olha, eu sinto que desta forma,
como está acontecendo, eu estou exausta, eu não estou conseguindo lidar. Como é que a gente pode fazer para me ajudar e ajudar você? Chama para a relação, vem para a conversa, é onde eu brinquei com relação a aprender essa comunicação sem desenvolver uma nova briga, sem ali dar a entender que é uma crítica ou uma cobrança, mas ali no intuito de resolver e um ajudar o outro. Espero ter conseguido ajudá-la. Quem quiser mais dúvidas, coloque aqui. Você acha que pode ser também que, não estou me referindo a esse caso, mas generalizando, você acha que às vezes a mulher, ela mesma assume esse papel de mãe e acaba exigindo muito do homem, e aí, que nem você falou, nas tarefas do lar ali, né, acaba se colocando nesse papel, e aí por isso que é importante, né, essa terapia, porque daí cada um entende o seu papel. Existe um modelo, por exemplo, o casamento ele tem que ser assim, ou não? Não existe no casal modelo e não existe generalização. Não é só a mulher que fica sobrecarregada. Eu já atendi muitos casos na clínica que o homem também pode ficar sobrecarregado e a mulher fazer muito pouco, seja na atividades diárias em casa ou cuidando do casamento. Então isso é muito relativo, cada caso é um caso, precisa de uma atenção, de uma investigação melhor na terapia, para que entenda o padrão de funcionamento, porque afinal de contas nós temos o nosso padrão e é importante entender qual o padrão de funcionamento da minha família de origem e qual o padrão de funcionamento da família de origem dele. O que é a família de origem? Pai, mãe e irmãos. E quando nós resolvemos casar, nós desenvolvemos uma nova família, que é a família nuclear, onde eu vou decidir como na minha família eu gosto de fazer, como eu quero fazer daqui para frente. E isso faz a diferença, porque às vezes eu gosto da frase da Mônica McGoldrick que fala: quanto mais conhecemos nossa família, mais nos conhecemos, mais eu tenho autonomia e determino como eu quero ser na vida e aonde eu quero chegar. Então, quanto eu menos sei da minha história, mais eu repito aquilo que não me faz bem inconscientemente. E ampliar a consciência dessas situações faz com que a gente não repita. E como que a gente não vai repetir? Conversando o que eu quero, o que o outro quer e como nós vamos fazer juntos. Diálogo. A Rose Arce: no mundo de hoje, em que a mulher trabalha tanto quanto o homem, a maior dificuldade é chegar em casa e cada um fazer os afazeres sem pesar para nenhum dos dois. Às vezes, um empurrãozinho ajuda, disse ela. E o óbvio não é óbvio. Se eu estou sobrecarregada e eu não falo para o meu esposo, ou eu tenho dificuldade de receber ajuda, eu vou continuar sobrecarregada. É importante falar. A comunicação que você disse, né? E aí onde as pessoas que participam da terapia vão entender como, vão aprender a se comunicar, né? Imagino que você tenha lá os seus métodos, né? Inclusive já queria que você falasse aí sobre um lançamento que você está fazendo, né? E que vai transformar com certeza a vida de muitos casais, né, Bianca? Sim, tem um método de comunicação assertiva para o casal. Está aí no forno, logo em breve será o lançamento, mas a partir do final de hoje, desta noite, terei o lançamento de um desafio de 7 dias, que são ali estratégias práticas, um dia de cada vez, como a gente vai conseguir regar a nossa planta do nosso casamento, em que o casal vai colocando aquilo em prática e vai conseguindo melhorar e ter qualidade nesse relacionamento. Então, o casal são os dois, não é um somente. E se eu só tenho a visão de que só eu estou fazendo pelo casamento, o que eu contribuí para isso? O que eu quero fazer diferente? Conversando e preocupando na minha parte, não esperando que o outro mude, não gerando expectativas que tem que mudar. Primeiro, eu mudo. Eu gosto da frase que a gentileza gera gentileza. Se o outro vem me atacando ou vem com ironia e eu trato ele bem, naturalmente ele vai mudando aos poucos. No começo vai ser estranho, ele vai falar: mas o que ela quer comigo? Ela vai querer alguma coisa hoje.
ou quer usar o meu cartão. Mas, na verdade, com o tempo, ele vai acostumando com essa gentileza, com o cuidado que eu tenho especial com meu marido, e aí ele também vai ficando constrangido de ser aquele marido que não faz nada. Então, ele também vai fazendo algo pelo casamento e por ele também. A mudança vem natural. A ideia da terapia familiar e da terapia de casal na abordagem sistêmica é que a mudança ela venha natural. É esse regar a planta dia após dia. Bianca, saindo um pouquinho do casamento, quando eu identifico que eu preciso de um psicólogo? Várias situações podem ser de ou emergência ou preventivas. O que é prevenção na psicologia? Eu não estou bem, eu estou em crise, eu não sei o que eu quero da minha vida, não paro em trabalho, eu quero me descobrir. Como uma fase da minha vida eu fiz transição de carreira, eu busquei terapia, eu queria saber um autoconhecimento, eu queria saber o que eu quero fazer da minha vida. Então é uma prevenção, e isso vai me ajudar não só a nortear o que eu quero, mas também eu me conhecer e ter aquela paz interior que as pessoas buscam tanto. E a paz interior a gente busca no outro. A paz interior não está no outro, está em mim. Eu preciso aprender a lidar comigo. Eu gosto de dar o exemplo da pilha. A pilha, para funcionar, tem o polo positivo e negativo. Então eu também tenho as minhas qualidades e aspectos que eu preciso lidar. E a terapia vai me ajudar a ter essa compreensão do todo, que é o que é bom é ótimo, eu gosto de mostrar para as pessoas. E aquilo que eu tenho de ruim, que eu não gosto de mostrar, como que eu vou fazer? Eu vou ficar escondendo a vida toda? Se eu ficar escondendo a vida toda, um dado momento eu vou me bloquear, vou paralisar, não vou dar certo na minha vida. Então eu vou ter que olhar para aquele lado, aquela sombra, e cuidar, aonde a terapia ajuda muito. O que são as sombras? As dores emocionais, sensação de vazio, abandono, rejeição, ou a sensação de que um dia foi traído. Isso é universal, todos os seres humanos vão, um dado momento da vida, passar por isso. Passando por essas crises, é importante a ajuda de um profissional para lidar melhor, não ficar parado na dor e crescer, aprender com aquela situação e evoluir. Certo, eu vejo muito pessoas deixarem chegar a um estágio muito perigoso, né? A pessoa, quando ela está já no estágio de muito avançado da depressão, da ansiedade, isso, já com a necessidade de medicamentos, e seria interessante a pessoa buscar antes, se movimentar isso, antes, né? Porque ela pensa, não, mas psicólogo, mas eu não tô louco, eu tô bem, ainda consigo. E aí ela acaba fugindo também, indo por outros caminhos, por exemplo, do vício, buscando a pornografia, buscando drogas, álcool, cigarro, né, jogos, né? Hoje tem os jogos aí, as bets aí, né, os joguinhos, né? E aí a pessoa vai se afundando em outras coisas, vai se tornando improdutiva, não consegue trabalhar da mesma forma, acaba usando o vício como escape. O viciado, ele também pode procurar a ajuda de um psicólogo para ele tentar se libertar desse mal? Sim, pode e deve, não só vícios de substâncias psicoativas. Quando falamos esse novo termo, envolve álcool, droga, maconha, crack e outras drogas, mas também o vício da internet, o vício da pornografia, o vício em jogos, o vício em compras, que é pouco rede social, falado, né? Em rede social. Isso tudo são sinais para a pessoa buscar ajuda. E como você bem lembrou, as pessoas tem aquela ideia, eu consigo sozinho, eu não tô louco. Mas terapia não é para louco. Terapia é para quem precisa exatamente desse apoio, justamente dessa para não ajuda. ficar louco. Justamente para não chegar naquele momento caótico, desenvolver um transtorno mental grave. Então a Organização Mundial de Saúde está fazendo um alerta aí. O Brasil já é o primeiro no ranking a nível mundial, em nível de transtornos de ansiedade. Nós precisamos aprender a lidar com a saúde mental. E aqui, culturalmente, a saúde mental é o louco. Não é. Nós precisamos entender que saúde
é equilíbrio da parte física, do corpo, da mente, que é como eu sinto, penso e me comporto, e da minha parte social. O que é social? Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com Deus, na família, no trabalho, em todos os outros grupos sociais que eu faço ali a convivência. É importante integrar a saúde. É importante o corpo, mas não é só o corpo, a mente também. Não só a mente, a espiritualidade também. E integrar dessa forma complexa, a terapia ajuda bastante. Então, quando a pessoa usa o mecanismo de defesa, que é ir para os jogos, ir para a pornografia, fingir que está tudo bem, se isolar, é um grande sinal. Procure ajuda. Nós temos na cidade vários colegas. Eu estou à disposição, pode procurar ajuda comigo também. E existem casos de transtornos mentais que é importante o uso da medicação. A medicação, ela alivia, no sentido de que eu estou com aquele momento de ansiedade tão forte que eu não estou conseguindo controlar, eu não estou conseguindo trabalhar, eu tomo o meu remédio. Mas o remédio, ele vai o quê? Só dá aquele alívio aparente da ansiedade. Precisa da terapia para quê? Para a terapia ensinar você a entender o que você está passando. Ver com você que crise é essa, tem algo faltando, ou é uma sensação de vazio, ou é uma sensação de solidão, é uma sensação que tudo na minha vida dá errado. O ansioso tem excesso de futuro, o depressivo tem excesso de passado. Então, tudo isso o psicólogo vai investigando junto com a pessoa, e eu gosto de brincar que a pessoa vai se tornando especialista dela mesma. Afinal de contas, a gente não estudou para saber quem somos nós. E a terapia vai ajudar justamente você ser especialista de você, entender os seus padrões, aprender a lidar com as suas emoções, que aí vai desenvolvendo essa inteligência emocional e não simplesmente reagindo. Eu vou também tendo formas de, eu comecei a ficar ansioso, o que eu faço? Vou lidando ali e com o tempo a ansiedade vai ser controlada. A ideia também é não imaginar que não vou ter mais ansiedade. A ansiedade e medo, ela faz parte. Nós temos, ela é importante, o medo para nos proteger, por exemplo. A ansiedade para me impulsionar a fazer algo. E o transtorno de ansiedade é quando isso está em alto nível. Nós vamos, na terapia, controlando, vai amenizando, diminuindo e tornando essa ansiedade no nível dentro da normalidade. Mas as consultas, a terapia, a pessoa consegue descobrir a origem do porquê que ela está fugindo por um vício, por que ela está com as crises de ansiedade, talvez um trauma, algo que aconteceu na infância, talvez um abuso de alguém próximo. Ela consegue descobrir o que aconteceu e aí tratar? Na minha prática clínica, eu digo sim que consegue, e depende muito da pessoa, porque a pessoa ela tem que estar disposta a ver essa ferida, a olhar o que está trazendo esse desconforto. E muitas vezes tem traumas na família, tem algumas situações que eu não consegui lidar e que vai me dando essa dificuldade maior lá na vida adulta. E a pessoa, ela vai olhar aquilo ali e vai curar, de uma forma com que ela pode ter alguma recaída? Pode, mas ela também pode conseguir melhorar. Se não conseguir, ela volta para a terapia. Afinal de contas, somos humanos, nós somos super-heróis. Maravilha, pessoal, que bate-papo bacana, hein? Já passamos de 1 hora aí, hein, Bianca? Sério? Parece que foi 5 minutos, né? Mas já passou 1 hora e a gente não conseguiu abordar tudo, mas a gente vai tentar resumir aqui, pessoal, para aproveitar ao máximo esse conhecimento, essa sabedoria, né? E a saúde mental, ela tá tão séria, né, Bianca, que já está na legislação, né, de que as empresas, elas precisam se enquadrar e se atentar a isso, né? Para você ver como que a coisa tá feia, tá complicado, né? As pessoas estão sofrendo, não estão cuidando da saúde mental e estão sendo prejudicadas no trabalho. Então, você vê como que é importante esse assunto, e as pessoas, elas vão levando, elas vão sendo empurradas ali, programadas, né? Para ficar, às vezes, que nem eu falei, os vícios, né? Tiram as pessoas, a pessoa fica na internet, ela não sabe o que ela está fazendo nessa terra, ela não sabe qual é o propósito
propósito dela? E ela fica perdida. E aí ela vai se afundando cada vez mais, né, em tristeza, ela perde o sentido da vida, vai se afundando, vai se entregando aos problemas, aos vícios, às brigas e confusões. Ela não tem mais aquela alegria de viver, aquele prazer da vida, né, de acordar de manhã, de agradecer a Deus, né, de ter aquele ânimo de trabalhar, de conquistar, de avançar, né, de tomar um café com a esposa, de beijar, né, de conversar, pegar na mão. E aí às vezes a gente precisa reaprender a fazer isso, né? De olhar para o sol, né? Para as árvores, para as flores e ver beleza em tudo. Eu sempre falo, a gente vai ficando velho, a gente começa a ficar assim, né? Fica meio bobo, mas é bacana, não é bacana? Quando a Isso gente vai... sinal de maturidade, não é sinal de estar bobo. Porque com a maturidade a gente vai percebendo essas nuances. Ó, o Pedro tá aqui, o Pedro tá mais ou menos assim, ó, porque ele tá, né, malhando, tá aí nos desafios, né? Então ele sabe do que eu tô falando. O Pedro, inclusive, faz parte do marketing, ele está junto ali com a nossa equipe. Isso. Obrigada, Pedro, pela presença. E é necessário falar de saúde mental justamente para colocarmos esse assunto de uma forma que as pessoas precisam e devem procurar ajuda. Não é para loucos, não é só para quem tem transtornos mentais, é para qualquer pessoa que deseja melhorar a sua qualidade de vida, melhorar no seu relacionamento. Se conhecer melhor. Se conhecer, o autoconhecimento é a chave. E como você bem lembrou, as empresas agora estão sendo obrigadas a também olhar para a saúde mental do seu colaborador. Surge aqui em 2024 a NR1, em que a partir do dia 26 de maio, as empresas, junto lá com seu técnico de qualidade do trabalho, as famosas CIPAs, eles vão ter que organizar ações ali para cuidar da saúde do seu trabalhador, seja o prevenindo assédio moral, alguma situação talvez de perceber ali no trabalho uma violência doméstica, talvez, ou perceber um burnout, um estresse no trabalho. Então as empresas agora elas vão agir de uma forma categórica e obrigatória a partir do dia 26 de maio. E lá na palestra, na associação, estávamos falando muito sobre uma nova lei, deixa eu ver o número, Lei 14.831 de 2024, que coloca um certificado. O governo federal ela vai dar um certificado para as empresas que cumprirem ali os requisitos que está na lei, onde ela vai ter esse certificado que ela é cuidadora da saúde mental. Provavelmente isso vai ser feito pesquisas, eu acredito que virá ali alguns benefícios para que as empresas também tenha esse desejo de cuidar dos seus colaboradores. Então, saúde mental é para todo mundo, é na família, é no casal, é no trabalho, é no seu dia a dia, é em qualquer fase da vida, seja criança, adolescente, adulto, jovem, idoso, todos nós precisamos de um apoio quando estamos aí vendo que não está bem em alguma situação. Quando você faz uma terapia, faz uma consulta, você às vezes identifica que o problema ele é maior e ele está na família e é preciso também fazer uma terapia com a família, acontece? Na abordagem sistêmica, quando eu atendo no individual, eu chamo algumas pessoas da convivência daquela pessoa, seja pais, irmãos, namorado, esposo ou esposa, para entender ali como é aquela pessoa e como é o funcionamento dela fora da terapia. E isso vai dando uma gama de entendimentos desse padrão de funcionamento. As pessoas, quando falam em terapia de família, acham que é só fazer essa compreensão. Não, a terapia de família ela já é mais complexa, ela é quinzenal e é o atendimento da família. Vamos supor que você me procura e tem lá você, sua esposa e seu filho. E aí eu vou atender ali vocês três, entender qual é a necessidade, por que estão procurando a terapia, montar ali estratégias, objetivos, para aquele determinado assunto ser resolvido em família. Então não é feito uma terapia separada.
Já no atendimento individual, eu atendo o indivíduo, mas eu chamo pessoas, membros ali da família. Quando é criança, eu também vou na escola, por exemplo. Adolescente, às vezes eu vou no trabalho, vou na casa de algum familiar para compreender e ajudar a entender essa complexidade do sujeito, como ele se relaciona com todos esses sistemas e ajudando ele de uma forma única para ele. O casal já é o atendimento voltado para o casal, naquela situação em que respeita a individualidade, 1 mais 1 igual a 3, eu tenho a minha, você tem a sua, e nós vamos construir a nossa forma de ser casal e como a gente quer seguir daqui para frente com objetivos comuns. Então, o casamento, para ser bem sucedido, é importante ter uma comunicação mais clara, ter admiração, respeito, gentileza, parceria, reciprocidade, aquela ideia que estamos juntos um pelo outro. De uma maneira geral, a forma como a abordagem sistêmica me amplia a forma de atuação também é muito rica. Existem todas essas modalidades e tem uma outra que é atendimento de grupos, onde é mais visto, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles grupos que a gente vê em filmes, aí tem não só grupos de adictos, viciados em drogas, mas, por exemplo, grupo de mães, grupo de mulheres, grupo de empreendedoras. A gente monta ali um grupo com um objetivo comum no grupo e trabalha por um período de tempo ali o grupo. Quero também orientar sobre como funciona a psicoterapia. As pessoas acham que é semelhante à de um médico, é diferente. No médico eu vou lá, falo do sintoma, ele me dá um exame para fazer e ele tem um diagnóstico, eu tenho a medicação. Já o psicólogo não, é o atendimento semanal, 1 vez por semana, 50 minutos, 40, 50 minutos, no qual a pessoa vai fazer esse processo terapêutico e depende da pessoa o processo de alta. Não tem ali uma vara de condão que as pessoas me perguntam, Bianca, com 2 sessões eu vou estar bem? Não sei, mas 2 sessões provavelmente é prematuro. Vamos imaginar, se eu estou com 40 anos eu sou dessa forma, você acha que em 15 dias eu vou resolver? Provavelmente é complexo, difícil e eu acredito que não vai resolver. Então, esse processo, esse engajamento da pessoa faz a diferença para que ela receba o tratamento e a alta. Maravilha, que conteúdo, hein, Bianca? A gente falou de vários assuntos aqui, mas o seu foco realmente é a terapia para casais e família. E a gente começou falando sobre isso e a gente vê o quão importante é, né, esse tratamento que é necessário a pessoa fazer, né, essas terapias, justamente para se conhecer. E o casamento que está em crise tem salvação, né, Bianca? Não é se separar. Vamos separar. E às vezes, hoje em dia, muitos jovens, no primeiro problema já vai cada um para um lado, já briga, não se dá uma chance, né? E aí entra em outro casamento, aí é outro problema diferente, aí separa de novo, aí vai pro terceiro, pro quarto. Vai repetir o problema, vai repetir a dificuldade. E a terapia de casal vem para consolidar isso, a minha inteligência emocional, de como que eu lido com essa situação. É treinar habilidades de resolver situações. Então, na primeira dificuldade eu fui lá, separei, quando eu vou para o próximo, vem aquela primeira dificuldade, eu separo também. Eu não consigo lidar com aquilo, dificilmente resolve. E se eu lido com as coxas, logo vem um divórcio, ou vem outras sequelas aí de muitos traumas. A gente acaba traumatizando um ao outro, falando coisas que não deveria e fica num relacionamento disfuncional. A ideia é a gente transformar os relacionamentos de forma funcional. O que é isso? Nós vamos um pelo outro, um ajudando o outro de uma forma amorosa, gentil, a ajudar para que a gente resolva aquilo. Porque também eu faço orientação parental e eu quero frisar um assunto. O casal, quando ele tem mais tempo de relacionamento e vem os filhos, ele se envolve muito com a função de pais. Porque eu tenho que educar meus filhos. E nós precisamos entender que pais são
temporários. Nós não somos pais a vida toda dos nossos filhos. Como assim? A função de pai tem validade, a função de mãe tem validade. Quando? Quando eu sou adulto, eu preciso cuidar de mim mesmo. Então tem pais aí que talvez não estão educando os seus filhos, precisam trabalhar, ou tem dificuldade de vínculo, não é presente, e vai dando presentes achando que vai substituir. Não, o amor ele é conquistado, ele é construído e lá na frente vai fazer falta. E quando aquele casal envelhece, parece que ele fica querendo os filhos que eles não tiveram antes, porque depois estão na aposentadoria, tem todo o tempo do mundo, antes trabalhava, não podia, e fica naquele sistema chamando os filhos para estar com eles. E aí os filhos precisam seguir a vida deles, não conseguem seguir, os pais ficam puxando para a relação, querendo que os filhos cuidem, e gera uma série de conflitos, tanto para o casamento como também para os pais que já estão na velhice. E o ideal não é abandonar, mas também é eu ter essa compreensão. Ó, tem momentos que ele não vai poder estar aqui. Então eles cuidam lá do casamento, do trabalho deles, a hora que puder eles vêm aqui cuidar de mim. E isso é o saudável. Porém, o adulto também ele precisa entender que ele vai se cuidar, ele vai se nutrir na velhice também. Por isso que é importante, né? Você fazer a terapia, porque às vezes você não vê, né? A pessoa não consegue ver aonde que está o problema, né? Quem que está causando aquele problema, o que que a pessoa tem que fazer para resolver, e aí na terapia você consegue identificar a causa daquilo e tratar, né? E sobre, para a gente finalizar, Bianca, sobre aquele sentido que eu falei que às vezes uma pessoa, né, tenta resolver sozinha, antes da pessoa falar assim, não, eu tô tentando, tô fazendo de tudo, a pessoa não quer, vamos separar. É dar uma chance para essa pessoa mudar, porque as pessoas podem mudar, porque às vezes, fulano não tem jeito. Eu vou mudar, não é dar a chance para o outro mudar, é eu dar uma chance para o meu casamento ser diferente através da minha responsabilidade, porque enquanto eu estiver esperando o outro mudar, o outro não vai, se torna uma obrigação. E se ele tenta mudar, ele não muda como eu gostaria que mudasse, então eu me decepciono também. Então, de qualquer forma... Você não acha que é muito pesado? A pessoa já está carregando o casamento, a outra pessoa não está fazendo a parte que ela tem que fazer. Você não acha que quando essa pessoa assume a responsabilidade... Não é assumir a responsabilidade total, 100% do outro. É eu estar me sentindo responsável por 50% do meu relacionamento. O outro, se ele vai mudar, não sei. O que eu preciso ver que não está funcionando aqui no meu casamento? Se eu estou sobrecarregada, o que eu estou contribuindo para isso? Quando o outro vem me ajudar, eu aceito ajuda? Eu lembro do meu marido, ele está aqui, ele vai ele vai me corrigir se eu estiver falando errado. A gente faz o arroz diferente, né, marido? E aí, quando ele fazia do jeito dele, às vezes tinha briga. E eu falei, o importante é que saiu o arroz. E aí eu aprendi que tá ótimo do jeito dele, ele aprendeu que tá ótimo do meu jeito. Então essa e geralmente forma as de brigas lidar, são por coisas banais, né? por pasta de dente que não se coloca, aperta toda a pasta de dente, por coisas simples que vai banalizando o casamento, é que vai se dando esse desconforto. Então é aprender a flexibilizar e cuidar da sua parte. Se eu estou vendo que eu preciso de ajuda, como o outro vai ajudar, e aceitar aquela ajuda como ele consegue também. E lembrando que é igual uma criança. Se eu comecei a fazer agora, eu não vou fazer tão bem, eu vou fazer ruim. À medida que eu vou treinando e vou fazendo, eu vou melhorando o meu jeito. E ter essa paciência de esperar, ter essa paciência de deixar as coisas se organizarem naturalmente. Maravilha. Quando eu digo assim que o outro mude, né? Dar uma chance para o outro mudar, eu me refiro que às vezes a pessoa ela não dá o tempo, ela simplesmente encerra por ali e decide se divorciar, ela se cansa, né, de tentar carregar um casamento. O que eu digo é para ela não se separar, né? Quando eu digo para dar uma chance, exatamente, para ela tentar, né, não desistir, né, ir mais longe, ir mais a fundo. É claro que cada caso é um caso,
né? Quando existe, por exemplo, violência doméstica, aí não há o que fazer, né? Porque já é um limite, tudo tem um limite. Quanto mais está em risco de vida, pior ainda. Aí já é outro tipo de intervenção. Por isso que cada caso é um caso, mas muitas vezes as pessoas estão se separando assim por coisas realmente banais, né? E isso causa uma destruição tão grande na família, um divórcio é tão ruim, né? E aí você, né, troca de companheiro, aí sempre vai ter o ex, né? Sempre vai ter problema, aquilo ali vai ser um trauma. Quando tem filhos, vai ter os filhos no pacote. Nossa, né? Isso é muito ruim, é muito negativo. Então, realmente, eu tenho 20 anos de casado, né? Então eu sei do que eu tô falando, né? Porque a gente tem experiência, são 20 anos aí com a mesma mulher no primeiro casamento, graças a Deus casei com 18 anos, 18 para 19, então a gente tem essa noção, né, de uma vida ali com a mesma pessoa, com a primeira esposa, né? E eu também sou o primeiro marido dela, então a gente foi aprendendo com o tempo, né? E a gente vê hoje pessoas assim que já estão no terceiro, quarto casamento e vão se repetindo, e aí a vida vai se destruindo, né? Não consegue construir uma vida junto com aquela pessoa, né? Vai trocando e cada vez mais vai adquirindo mais problemas, porque tem problema lá do primeiro ainda que tá até hoje, né? Então, tipo assim, não rompe o laço. Por esse motivo eu falo que é importante esse podcast para a gente entender que esse imediatismo, essa falta de paciência ou não conseguir frustrar e ser frustrado é disfuncional. Nós precisamos aprender a nutrir isso, a ter essa paciência, a ter calma, esperar, porque uma hora vai dar certo. Mas também é pensar em mim, colocar eu em primeiro lugar e fazer com que a gentileza faça mudança natural. E isso vai contribuir para que o casamento se solidifique. Se lá na frente vier um problema semelhante, nós já entendemos como ali nós resolvemos, nós vamos tentar resolver da melhor forma possível novamente. E assim nós vamos passando pelas crises previsíveis do casamento, o casamento vai ficando duradouro, vai ficando melhor e vamos tendo mais sequelas emocionais para todos os envolvidos, porque acredito que numa separação, quando tem filhos no casamento, os filhos são os que mais sofrem, porque filho quer pai e mãe. E é importante a figura de pai e mãe. E às vezes quando se separa o ex-esposo e a ex-esposa, não se separa ex-pai e ex-filho. E o casal, na imaturidade, se corta o vínculo como se não tivesse ali pai mais, como se não tivesse mãe ali. Ali é um vínculo eterno, vai ser o seu filho para sempre. Maravilha! Obrigado, pessoal, que está participando com a gente aqui. Nós vamos encerrar essa live, essa transmissão. Antes eu quero agradecer aqui a Lara Reck, Melri Rossati, Rodrigo Dalmoro, a Lara está dizendo aqui melhor terapeuta, a Edmara Silva também, verdade, até hoje não entendo essa parte de eu ter que mudar para o outro entender que ele está fazendo coisa errada, né? Ela colocou aqui uma abreviação. Agradecer também a Rose Pinheiro, está aqui com a gente da E-Forte. Obrigado, Rose. Abraço aí a toda a equipe da E-Forte Incorporadora. O Douglas Insufilme está aqui com a gente, meu xará Douglas. Está dizendo aqui que você é uma ótima profissional. Bianca. A Raquel está dizendo, Douglas, traga a Bianca mais vezes. Sensacional esse podcast. Obrigado, Raquel. E o Douglas está dizendo aqui que você é uma grande psicóloga, né, Bianca? A Cidinha também está parabenizando aqui você pelas dicas. E é isso, pessoal, a gente vai fazer o sorteio então de 3 cupons de 20% de desconto da Frutos de Goiás e também de um pote de sorvete de 1,5 litro no sabor coco queimado, tá bom, gente? A gente vai fazer o sorteio amanhã para dar tempo aí de todo mundo poder participar, compartilhar, quem também vai assistir no gravado. Então amanhã, no finalzinho da tarde ali, por volta das 18 horas, a gente já vai fazer o sorteio, tá bom, gente? Desses 4 prêmios aí, 3 cupons de 20% de desconto, serão 4 ganhadores e também o potão aí de sorvete de 1,5 litro no sabor coco queimado, que é um lançamento lá da Frutos de Goiás, Sidrolândia. Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista, terapeuta de casais,
algo mais a acrescentar? Claro que a gente vai trazer você aqui novamente para a gente aprofundar os assuntos. Tem vários assuntos, a gente deu uma pincelada em tudo aqui, um pouquinho da sua trajetória, falando um pouquinho de cada coisa, mas no próximo episódio que você participar com a gente vai aprofundar mais nos temas, né? Assim como eu combinei também com a Maria Rita, que é advogada, a gente vai aprofundar em alguns temas ali do direito, com você também a gente vai aprofundar nos temas aí sobre saúde mental. Tem vários temas aqui importantes, né, que a gente vai aprofundar e trazer mais informações, mais dados e mais aprendizado também para a comunidade. Eu aprendi muita coisa hoje aqui, foi muito proveitoso, fico muito feliz aqui com a sua participação, tenho certeza que os nossos internautas também estão muito felizes aqui e aprenderam também, né? É sempre bom a gente aprender, né, ter novos conhecimentos, e é para isso que existe aqui esse podcast aqui do Noticidade, justamente para isso, para levar mais informação e informação boa, né, que leve aprendizado e conhecimento. Muito obrigado. Algo mais a acrescentar? Noticidade à sua disposição. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos aqui que participaram. O Douglas Insufilme e a Leia fazem parte da nossa família. A Leia é a babá dos meus filhos. Então nós temos, eu e meu esposo, um carinho especial por vocês, um grande abraço. E é importante essa colocação de que eu vi que tiveram muitas dúvidas. Nós vamos voltar, vamos estar aqui colocando a explicação dessas dúvidas. E se tiver aí a necessidade, vai para a terapia, me procure, estarei lá à disposição. Quem sabe na terapia será uma solução mais estratégica, mais consolidada e ajuda de uma forma melhor. E quero frisar sobre o desafio de 7 dias. Hoje, no final da noite, eu e minha equipe, o Pedrão ali, ele vai colocar o link na disposição da bio do meu Instagram. O Instagram é Bianca Sanches com Z PC. Lá vai ter o link para você acessar e colocar em prática 7 dias, 7 estratégias para você nutrir o seu relacionamento, melhorar a sua comunicação e melhorar aí uma gama de dificuldades que pode estar tendo no seu casamento. Então acesse lá e tenha a sua oportunidade, e depois nós voltaremos aqui. Quem precisar de ajuda psicológica, procure um psicólogo. Eu estou à disposição. Se precisar de psiquiatra, vá também, gente. Tem muitas pessoas com ansiedade que têm medo de procurar ajuda, ou até mesmo com depressão, e imaginando que vão ficar dependentes da medicação. Isso não é verdade. Quebra esse mito, procura a terapia para você entender o porquê. Aqui o assunto é amplo, não vou conseguir responder, mas é importante você saber que é mito. A medicação ela vai te ajudar, ela não vai te atrapalhar. E com o psicólogo, com a terapia, vai agregar ainda mais para você resolver o que você mais necessita. Então, deixo aqui o meu abraço para todos que estiveram aqui, que participaram, para os demais que vão ouvir, que vão participar aí, que esse podcast vai ficar gravado. Agradeço muito a oportunidade e sejam todos bem-vindos para estarmos aqui novamente. Coloque as suas dúvidas, porque aí eu vou saber se vocês querem que eu volte ou não. Positivo, no oferecimento da Frutos de Goiás. Esse foi o episódio de número 73 aqui com a doutora Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista em terapia para casais. Nessa edição tão maravilhosa que nós tivemos aqui, foi realmente uma alegria muito grande estar contigo aqui, Bianca, e com você, amigo e amiga internauta. Um abraço a todos, que Deus abençoe.